O Trabalho Legal está no ar e vai mostrar nesta edição. Empregador pode exigir qualquer exame do funcionário. Os patrões devem ficar atentos para não cometer abusos. Os problemas causados pelos agrotóxicos. O uso desse tipo de produto, presente em 70% dos alimentos no país, prejudica a saúde de milhares de trabalhadores. Os desafios enfrentados por profissionais de saúde no meio ambiente de trabalho. E ainda, parte da rotina de um técnico em informática. Olá, está no ar o Trabalho Legal, o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Esta edição começa falando de saúde. É comum que empresas exijam exames antes e depois da contratação, mas os patrões devem ficar atentos para não cometer abusos nesses casos. Se você trabalha ou já trabalhou, com certeza precisou encarar um consultório para fazer os exames ocupacionais, como o admissional e o demissional. Mas será que eles são necessários mesmo? Eu acho que é bom, porque, caso acontecer algo, ele vai ter, a quem recorrer, como recorrer. É bom, porque aí, se acontecer alguma coisa, a gente tem o direito de correr atrás e eles também, né? Realmente eles são importantes. Os exames ocupacionais não se limitam apenas ao admissional, que é feito quando o funcionário entra na empresa, e o demissional, quando ele sai do emprego. Tem também o periódico, que é feito anualmente, dependendo do risco da profissão. Tem exame de retorno ao trabalho, que o profissional faz depois de afastamentos superiores a 30 dias. E o exame de mudança de função. É muito importante. O exame admissional, demissional e os periódicos são importantíssimos para uma boa relação de trabalho, entre empregado e empregador. São exames que resguardam as duas partes. Para o empregado é bom, por quê? Porque ele pode saber de antemão, no caso de um exame admissional, que ele já tem alguma doença, que ele não está apto para realizar algum tipo de trabalho. Os exames ocupacionais, eles têm a principal função deles é identificar se o trabalhador está tendo alguma repercussão negativa sobre os riscos do trabalho em sua saúde, ou identificar se o trabalhador tem alguma questão de saúde que o incapacite para o trabalho ou que contraindique determinada atividade. Mas há exceções, segundo o advogado. Em regra, os exames que não podem ser pedidos são aqueles exames que são considerados discriminatórios. Nós podemos usar como exemplo um exame de gravidez, porque o empregado, pensando em que a mulher trabalhadora poderá se ausentar de imediato por conta da estabilidade, da licença maternidade, ele queira cobrar um exame de gravidez e evitar a contratação de uma mulher. Isso é discriminatório, isso não pode. Ariadne faz esse tipo de exame pelo menos uma vez por ano. Vim fazer meu exame médico periódico a pedido da empresa, para cumprir, que é anual, a cada 12 meses a gente tem que vir para fazer o exame médico periódico para saber como está a nossa saúde. O trabalho exige, mas para mim eu acho muito tranquilo, sinto segurança nisso, porque é uma obrigação da empresa, mas ao mesmo tempo traz também tranquilidade enquanto funcionária, acho isso essencial. Esta médica do trabalho explica que exames ocupacionais contribuem para o bem-estar do trabalhador. É muito importante manter os exames em dia, porque além dessa questão relacionada ao risco ocupacional, é um momento em que o médico que avalia o paciente pode verificar se ele está apresentando algum tipo de problema de saúde, que ele precise ter uma atenção especial. Os check-ups não têm o objetivo de beneficiar apenas o trabalhador ou o empregador. Na verdade, ele é importante para os dois, porque ele é uma referência para os exames subsequentes, Porque ele vai, no caso, por exemplo, do trabalhador, se ele vai fazer uma atividade que vai expô-lo a determinado risco e, porventura, ele já tem um problema de saúde, no admissional isso vai ser identificado e ele vai ser orientado que, de repente, aquela função não é mais adequada a ele. Ou, no caso da empresa, às vezes o trabalhador tem já uma condição que lá na frente poderá ser atribuída à empresa, quando na verdade ele já tinha. Então, no admissional, esse registro é importante. E agora, com os exames ocupacionais todos em dia, Ariadne vai poder voltar para o trabalho despreocupada. Graças a Deus comigo está tudo tranquilo, posso voltar a trabalhar normalmente, que está seguro.
Veja agora as ações realizadas pelo Ministério Público do Trabalho em todo o país na revista MPT. Entidades podem se cadastrar para receber doações. O Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá vai abrir cadastro para instituições com interesse em receber recursos de ações judiciais, termos de ajuste de conduta e multas aplicadas às empresas por irregularidades trabalhistas. O cadastro deve ser feito até o dia 31 de março deste ano. Para se habilitar, as instituições sem fins lucrativos precisam comprovar alguns requisitos, como inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, registro do ato constitutivo da entidade e declaração de regularidade perante ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, além de apresentação de certidão atualizada de regularidade fiscal. Os interessados poderão requerer seu cadastramento por escrito, pessoalmente, junto às unidades do MPT em Belém, Macapá, Marabá ou Santarém, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã à 1 da tarde, ou encaminhar os documentos pelos correios. Para conferir as regras do edital, basta acessar o site www.prt8.mpt.mp.br. Mineradora firma TAC para adequar segurança. O Ministério Público do Trabalho em Pernambuco firmou termo de ajuste de conduta com a Minerale Mineração e Engenharia. O acordo estabelece a adoção de medidas para garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores e regularizar a jornada de trabalho na empresa. O TAC vale para todos os estabelecimentos da mineradora no país. O documento prevê a adequação da empresa à norma regulamentadora 22 do Ministério do Trabalho e Emprego sobre segurança e saúde ocupacional no setor de mineração, considerando o meio ambiente de trabalho perigoso, devido aos riscos de desabamentos e intoxicação por gases subterrâneos. A mineradora ainda deverá cumprir a NR12, que trata dos requisitos mínimos para o trabalho seguro em máquinas e equipamentos. Em caso de descumprimento, será cobrada multa de R$ 5.000 por obrigação infringida, mais R$ 1.000 por trabalhador prejudicado. Depois do intervalo, os impactos causados pelo uso dos agrotóxicos. Em 1 minuto. Desde 2008, o Brasil aparece como campeão no ranking de países que mais utilizam agrotóxicos no mundo. O uso desse tipo de produto, que está presente em 70% dos alimentos no país, causam danos na saúde de milhares de trabalhadores. Quando faz compras no supermercado, Marília vai direto nos produtos sem agrotóxicos. Já são 30 anos de hábitos saudáveis na alimentação. Além de ser muito bom para a saúde, livre de agrotóxicos que estão matando as pessoas, que a gente sabe através de pesquisas muito sérias, o gosto é totalmente diferente. O Otamir também segue os passos de Marília. Ele prefere pagar um pouco mais por frutas, legumes e verduras livres de agrotóxicos. E quem ganha com isso é a própria saúde. Mesmo sendo um pouco mais caro, mas você tem pelo menos três opções ali. Um que é a qualidade mesmo do produto. Menos agrotóxico ou agrotóxico nenhum, não é? E segundo que você está procurando investir na saúde. Os agrotóxicos são substâncias aplicadas por meio de pulverizadores. Eles são usados em plantações para controlar a infestação de pragas e insetos. Gilson é agricultor há 41 anos. A lavoura dele fica em Braslândia, a cerca de 45 quilômetros de Brasília. Ele admite que utiliza agrotóxicos no plantio. Uso agrotóxico, sim. Só não uso agrotóxico no solo, porque eu acho um crime. Acho um crime a pessoa jogar veneno na terra, porque quando chove, aí ele entra para baixo, em vez de ele voar no ar, ele entra para baixo e vai para as minas, vai para a água que a gente mesmo bebe do poço artesiano, da cisterna, né? Então,
isso é um crime. Só que o método de pulverização utilizado por Gilson não é seguro como ele imagina. Não existe uso seguro de agrotóxico. Se você vem com um avião, faz uma pulverização aérea, que é mais danosa, aí nós temos muito no Brasil. Ele não tem trabalhador em tese, não é para ter trabalhador aí, lá embaixo, mas aí você aplica ali, certo? Sendo que a pulverização aérea, inclusive, tem alcançado trabalhadores, tem alcançado comunidades, escolas no Brasil, isso é muito grave. No mês de dezembro, quando foi comemorado o Dia Mundial de Combate ao Uso de Agrotóxico, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva apresentou um dossiê com o apoio do MPT para alertar a população sobre os riscos para a saúde de quem manuseia e consome produtos que contêm essas substâncias. De acordo com a pesquisa, desde 2008, o Brasil é o campeão no ranking de países que mais utilizam agrotóxicos no mundo. O uso desses produtos atinge 70% dos alimentos oferecidos no país. De acordo com o Procurador Regional do Trabalho, Pedro Luiz Gonçalves Serafim da Silva, pelo menos 70 mil trabalhadores lidam com lavouras onde são utilizados agrotóxicos aqui no país. Segundo o Ministério Público do Trabalho, plantações de arroz nos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul, por exemplo, enfrentam problemas de contaminação por esse produto. No Brasil, a Lei Federal 7.802, de 1989, regulamenta o uso dos agrotóxicos. Os agricultores devem utilizar equipamentos de segurança obrigatórios para evitar a contaminação. O contato direto com os produtos pode causar tonturas, intoxicações, enjoos e, a longo prazo, até câncer. Depois de mais de 40 anos na lavoura e de muito contato com os agrotóxicos, Gilson já sente na pele os efeitos do produto químico. Tem que ter a máscara, tem que ter a luva, aquela roupa própria que a gente usa para proteger a pele, né? Porque o cobre mesmo, se a pessoa usar ele e ele bater na pele, você pode experimentar, qualquer produtor que estiver escutando, e ele tomar um banho de água morna, a perna dele vai formigar e vai até inflamar. Por isso que eu mesmo falo, não, tem que se cuidar porque esse é perigoso. Para o Procurador do Trabalho, essa realidade só vai acabar com o fim do uso desse veneno. Chamar todo o setor da sociedade, certo? Órgãos de governo de controle, de fiscalização, certo? Ecologistas, todo esse pessoal que está desenvolvendo alternativas para substituir a utilização de agrotóxicos e, a partir daí, criar um sistema de produção de denúncias e reivindicações para que o Ministério Público e os governos funcionem e protejam a saúde do trabalhador, a saúde do consumidor e o meio ambiente. Assim como os demais trabalhadores, os profissionais da área de saúde estão expostos a riscos no meio ambiente de trabalho. O problema é que nem sempre o patrão está disposto a garantir a segurança dos empregados. A rotina de trabalho de um profissional de saúde não é fácil e, às vezes, alguns acidentes podem acontecer. Já aconteceu comigo mesmo. Já. Nós vínhamos transportando um paciente do Gama para o hospital de base e eu precisei aspirar o paciente, né? E eu levantei para pegar o material e neste íntere a ambulância bateu, uma pessoa entrou na frente da ambulância e o motorista teve que frear bruscamente e eu caí e fui com o rosto no extintor de incêndio que perfurou aqui o meu olho, aqui ao lado do olho. Casos como o da Júlia são comuns nos hospitais ou centros de atendimentos médicos do país. O problema começa já no ambiente de trabalho, onde as condições são precárias. Nas condições atuais de trabalho que nós presenciamos, no serviço público principalmente, esse desgaste ele vem da falta de condição de trabalho, da sobrecarga do profissional e de uma própria reestruturação da gestão, que precisa trabalhar melhor esses aspectos, até na questão de licitação, de compra de um material melhor, de melhor qualidade, que ofereça segurança, porque a rede privada dispõe disso. Até uma agulha que às vezes promove uma segurança no descarte, isso tudo minimiza riscos. Agora é preciso que o gestor esteja sensível a essa necessidade.
Há uma série de problemas no segmento da saúde, como, por exemplo, o excesso de trabalho. Isso aí é geral nos hospitais. Nós temos um quadro resumido, um quadro pequeno de médicos, de enfermeiros, profissionais de saúde de modo geral, o que leva a uma constante sobrecarga de trabalho, né? E essa sobrecarga de trabalho, a falta de condições de trabalho, de equipamentos, tudo isso precariza o trabalho, deteriora as condições de trabalho, gerando doenças ocupacionais, que ocorrem frequentemente no segmento da saúde. E são vários os fatores que colocam em risco a saúde desses trabalhadores. Este médico já foi agredido por falta de segurança no hospital. Teve uma situação em que estava se faltando os plantonistas da segurança da portaria do hospital. E eu trabalho numa maternidade de muito volume e uma paciente chega parindo, né? Então a família toda estressada com isso daí e já foi discutindo com a enfermagem. Eu estava ali naquele momento no atendimento das fichas, né? E o marido da paciente já, doutor, vai fazer o parto agora, tal. Eu, calma, vou atender. Ele já foi me empurrando e tal. E entrou um colega, entrou outro no meio. Eu tive total tranquilidade, que eu vi o estresse que ele estava e consegui contorná-lo, mostrando que a prioridade era atender a mulher dele, que ele ficasse aguardando um pouquinho. Uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo Conselho Federal de Enfermagem ouviu cerca de 36 mil enfermeiros, técnicos e auxiliares de todo o país. Um quinto desses profissionais relatou a existência de violência no ambiente de trabalho. A mais comum delas é a psicológica. Nós, na condição de socorrista, nós nos sentimos inseguros, sim. Por quê? Porque quando nós saímos para um atendimento, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. O pessoal passa vítima de perfuração por arma branca, por tiro ou qualquer situação. Quando a gente se desloca, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Muitas vezes a gente chega lá, tem bandido escondido, um paciente psiquiátrico muito agressivo, então é uma situação de insegurança, sim. Uma outra pesquisa realizada em São Paulo apontou que 47% dos médicos do estado tiveram conhecimento de episódios de violência com algum colega. 17% sofreram agressões. Os ataques sofridos mais comuns são a agressão física, verbal e psicológica. É uma situação delicada, né? É ruim. As condições de trabalho elas se divergem em vários aspectos, né? Nós temos a segurança do médico no ambiente do trabalho. Segurança essa que tem que ter ali o segurança contratado pela entidade que ele trabalha. Porque muitas vezes o paciente chega trazendo o seu ente querido ali numa situação de emergência, de estresse, na grande maioria das vezes de emergência, e quer invadir o hospital, às vezes acha que não tem médico atendendo, que tem um médico só que está ali naquela condição. Então isso precisa, a gente carece e tem muitos relatos, aqui no sindicato tem muitos relatos de agressão a médico. O MPT ajuizou uma ação civil pública contra um hospital na Paraíba por não oferecer um teste rápido de HIV a um médico que se furou com uma agulha com sangue de um paciente. Ele precisou ser transferido para outra unidade de atendimento e só depois de mais de 1 hora de espera, o profissional foi submetido ao teste. O Estado da Paraíba, apesar de admitir que realmente não disponibilizava, se negou, a Cruz Vermelha também se negou a celebrar o termo de ajuste de conduta e nós ajuizamos uma ação civil pública. Nessa ação civil pública, a juíza concedeu a tutela antecipada para obrigar o Estado da Paraíba e a Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul a disponibilizarem aos médicos o que atualmente já é corrente. Essa decisão judicial já está sendo cumprida, sob pena do pagamento de R$5.000 cada vez que a obrigação vier a ser descumprida. O MPT considera que, por ser um hospital público de grande porte, deve obrigatoriamente disponibilizar a realização do teste para os seus empregados e para os pacientes, como medida de proteção à saúde e segurança. O procurador do trabalho pede para que os profissionais de saúde denunciem casos como esse, para que o Ministério Público do Trabalho possa investigar. Eles podem fazer a denúncia assumindo a autoria ou de forma anônima, se valendo de meios eletrônicos, e-mail, ligação telefônica, ou vir até o próprio Ministério Público e fazer uma denúncia por escrito, ou através do sindicato da categoria também, é outra forma de chegar até o Ministério Público do Trabalho, né?
A seguir, parte da rotina de um técnico em informática. Realizar configurações de sistemas, instalar equipamentos e verificar as causas de falhas na programação de computadores. Essas são algumas das funções de um técnico em informática. Imagina uma situação em que você precisa resolver um problema muito importante no computador. E aí aparece esta imagem. É nessa hora que você pensa que perdeu tudo o que estava salvo. Mas aí é que entra em ação o profissional que a gente veio conhecer hoje, o técnico em informática. E para saber um pouco mais sobre essa profissão, viemos ao encontro do Edgar. Tudo bom, Edgar? Tudo bem, Rodrigo. O que faz um técnico em informática? Rodrigo, basicamente o técnico em informática, ele soluciona um dos maiores problemas que o usuário pode ter, que é com o sistema operacional do seu computador. O sistema operacional ele apresenta vários tipos de defeito por conta do uso, porque existem muitos programas e muitos aplicativos, e com o uso desses aplicativos, o usuário ele consegue gerar vários tipos de problemas. E com o crescimento desenfreado da tecnologia, isso significa mais trabalho para o técnico em informática? Com certeza, porque com o crescimento da tecnologia, o técnico de informática tem que evoluir juntamente com essa tecnologia. Então, buscando mais informação, buscando mais conhecimento para poder acompanhar o mercado. E quais são as especialidades em que o técnico de informática ele pode se aperfeiçoar? Rodrigo, basicamente o técnico de informática ele está preparado para trabalhar com o sistema operacional e alguns periféricos, mas ele também pode seguir a linha de um técnico de eletrônica ou também pode seguir a linha de uma manutenção em HD. Então, ele pode seguir essas vertentes aí. O que seriam os periféricos e o sistema operacional? Basicamente, os periféricos seriam a memória RAM, que traz mais velocidade para você conseguir abrir várias janelas ao mesmo tempo. E o sistema operacional é o que o usuário tem contato, com que o cliente tem um contato, né? Que ele tem os aplicativos, tem tudo ali na tela para ele trabalhar. E o que é preciso ser feito para se tornar um técnico em informática? Cara, para você se tornar um bom técnico em informática, basicamente você tem que ter um curso de informática básico e buscar especializações na área que você quer seguir. E a gente pode acompanhar agora um pouco do seu trabalho? Vamos lá, vamos dar uma olhada. E o que temos aqui? Então, Rodrigo, aqui é o nosso setor das nossas peças de reposição. Aqui, essa aqui é uma das peças que nós mais temos problema, que é o disco rígido do computador. Esse equipamento aqui é um equipamento muito sensível. Por qualquer trepidação pode danificar esse equipamento aqui, porque ele é um disco rígido que gira em alta velocidade. E então, tem muito aqui então, né? Cara, esse aqui é o carro-chefe da nossa manutenção. E o que mais temos aqui? Aqui também nós temos placa-mãe, para a gente fazer a reposição completa da placa-mãe do PC, né? Que essa aqui é a estrutura completa e total de uma placa-mãe do PC, que também é um equipamento que danifica muito. Né? Isso é o que faz o computador funcionar? Exatamente, isso aqui é o corpo principal do computador. E agora com as peças de reposição aqui, você tem que trabalhar, né? Pode mostrar um pouco do seu serviço pra gente? Rodrigo, vamos dar uma olhada justamente no equipamento que a gente estava falando aqui. Então, Rodrigo, aqui nós temos um computador que chegou justamente com o HD que a gente acabou de ver ali danificado. Então nós vamos pegar a peça nova de reposição, colocar no computador e colocar um sistema operacional para o cliente poder trabalhar. Vocês aproveitam e dão uma olhada para ver se tem algum outro problema também? Com certeza. Como nós já estamos com o computador aqui aberto, a gente aproveita para fazer uma limpeza nos coolers do equipamento, que são responsáveis por refrigerar o computador e fazer ele trabalhar com mais velocidade ainda, com mais desempenho. Certo. E nesse caso aí só houve o problema do HD? Exatamente. Aqui o problema desse computador foi no disco rígido que nós vamos trocar e devolver para o cliente funcionando em perfeito estado. Vamos dar uma olhada?
Edgar, temos outro ambiente de trabalho aí para conhecer também, né? Também temos mais um ambiente de trabalho com bastante demanda também. Vamos lá? Vamos dar uma olhada? E o que temos aqui, Edgar? Rodrigo, aqui nós temos também o nosso estoque mais pesado em relação à manutenção, como carcaças. Temos algumas máquinas mais pesadas aqui também para fazer manutenção de placa-mãe. Temos essa placa que nós chamamos de raco. Esse outro equipamento nós chamamos de ferro de solda para fazer pequenas soldas na placa-mãe. Aqui nós temos também uma outra máquina para fazer um reparo no chip gráfico da placa-mãe. Esse maquinário é extremamente importante para vocês? Ele é essencial, porque sem ele nós não conseguimos fazer nenhum tipo de reparo na placa-mãe. Um reparo mais a fundo na placa-mãe. E a gente viu que já tem pessoas trabalhando aqui. Sim, nós temos aqui o Eric, né, fazendo a manutenção nos notebooks pra gente também, né, fazendo formatação, trabalhando com o sistema operacional. E como é que é o mercado de trabalho para esse profissional aqui no país? Bom, Rodrigo, o mercado de trabalho é bacana porque ele vem crescendo cada vez mais, por conta da demanda e da necessidade e também por conta do custo do equipamento ter ficado um pouquinho mais elevado. Qual a importância da profissão ser regulamentada no futuro? Bom, Rodrigo, a importância é que vai trazer várias garantias para o funcionário, como férias, 13º e outros, né? Vai deixar o funcionário um pouco mais tranquilo. Isso é bom para o futuro de vocês? É bom, porque é sempre bom trabalhar com segurança, né? Com garantias, né? E qual a dica que você dá para quem quer se tornar um técnico de informática? Bom, a dica é que é um mercado que tem demanda e se você trabalhar direitinho, trazendo segurança, confiança e velocidade no serviço, você vai conseguir ganhar dinheiro com isso. Muito obrigado, Edgar, pela participação. Obrigado aqui no quadro a você de também, hoje. Rodrigo. É isso aí. O quadro Meu Trabalho fica por aqui. Voltamos na semana que vem e até a próxima. Bem legal o trabalho do técnico, né? E você aí, tem alguma sugestão de reportagem? Então basta enviar para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.mpt.mp.br e também no Facebook ou canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Uma ótima semana para você.